Meus irmãos e irmãs, aqui presente nesta igreja e também aqueles que nos acompanham, rezando conosco, hoje nós, dentro ainda do ciclo do Natal, rezamos a missa, a chamada festa da Sagrada Família de Nazaré. Continua sempre o nosso foco, né? O foco do cristianismo, é claro, sempre o Cristo, sempre Jesus. No Natal, né, o presépio é o Cristo, né, a celebração o Cristo, a Sagrada Família também, o foco é o Cristo, né, Jesus, como dom de Deus, o Salvador, aquele que veio para a nossa salvação. Então o texto do Evangelho vai mostrar, né, esse momento especial e Jesus como aquele que vem para salvar. Nós vamos ainda à festa da Epifania, do batismo de Jesus, tudo dentro desse ciclo, né? Desse tempo especial, vivência, né? Para nós, dos mistérios de Deus. E próximo aqui o tempo do Natal, o dia de Natal, Sagrada Família, Epifania, né? Mostrando e contemplando o menino Jesus como Salvador. Hoje a liturgia fala a Sagrada Família. Nós podíamos pensar alguns pontos para meditar, né? Talvez, vejo aqui também inclusive os membros, né, da Pastoral Familiar, talvez nós, na Pastoral Familiar, nas nossas reflexões, nas nossas atividades, há uma série de modos, né, de abordar, contemplar, de ver a família. Felizmente, inclusive, tem um que talvez seja o mais, faz mais impacto, né, e é aquele, talvez, negativo, poderíamos assim dizer, que é constatar os desafios, os problemas, as mazelas, as provações que passam as famílias, né? Elencar uma série de coisas não tão boas. Talvez tivéssemos até facilidade nesse ponto, né? O outro lado é pensar aquilo que é positivo, né? E é interessante que cada um possa pensar, né, no seu coração, uma graça, uma realização, um acontecimento que transformou, que é importante, que é próprio, que é edificante na sua família. Vamos pensar, às vezes, dessa forma. Mas eu creio que hoje um terceiro modo de olhar para as nossas famílias é olhando a família de Nazaré no espírito de contemplação, a inspiração, os desafios que viveram, os obstáculos que tiveram, aquilo que superaram, e o modelo de obediência em Jesus, modelo de acolhimento de Maria e José. Pouco se diz, mas diz, José, um homem justo, que acolheu Maria, né? Maria, que disse o seu sim. Então, nós vamos contemplar, né, nesse aspecto, nossas famílias. Devemos viver o sim, a justiça, a obediência, para poder, né, vivermos uma santidade, né, e temos esta sacralidade da família. A família é querida por Deus, brota do coração de Deus. Qual a melhor família? A sua família, aquela que você nasceu, aquela que você vive, aquela que você está construindo, edificando, né? Não é perfeita, mas podemos buscar, né, a perfeição, podemos buscar edificar, construir, sempre progredir, crescer no amor a Deus e no amor à família. E depois que todos nós somos famílias de Deus.
Rapidamente, só destacar e reforçar a importância de olharmos e contemplarmos os textos bíblicos, né? Depois, quem quiser até levar o folheto para ler em casa, como tarefa, observando. Veja o texto de Eclesiástico. São conselhos precisos, uma palavra clara, uma palavra positiva, uma palavra de luz na vida da família. Que nós, os filhos, possamos ter esta capacidade, né, de honrar, de perdoar, de amparar o pai, a mãe, na velhice. Vejam, o texto fala de modo bem simples, né? Quem respeita a sua mãe é como alguém que junta tesouros no céu, né? Como que junta tesouros. Quem perdoa o pai, ou quem honra o pai, alcança o perdão dos pecados. Depois fala: meu filho, ampare teu pai na velhice. Mesmo que esteja perdendo a lucidez, não abusar, não fazer, né? Procure ser compreensivo com ele. Então, os textos, o conselho está aqui. Que nós possamos, cada um de nós, nos empenharmos para colocar em prática sempre estas indicações sagradas, santas, da Palavra de Deus. Rezamos no Salmo: felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Felizes as famílias que trilham os caminhos de Deus. Sem Deus, a escuridão é total. A luz de Deus ajuda as famílias a se acomodar, a caminhar, a viver uma espiritualidade, uma esperança, uma harmonia um pouco mais forte, mais edificada, mais consolidada. Felizes as famílias que temem o Senhor e trilham os caminhos do Senhor. Que nossas famílias, que nós, em famílias, possamos trilhar sempre os caminhos do Senhor. Pois o texto de São Paulo aos Colossenses é um texto que vem também no ritual do matrimônio, né, próprio ao ritual do matrimônio. E é a comunidade, mas também a família, que é uma comunidade. E deve ser uma comunidade de amor. São Paulo vai dizer então para que revista de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, e vai dando também as palavras próprias para uma vivência, não só da mente, não só da razão, mas do coração. Viver a harmonia, viver o amor, sobretudo o amor que suporta, o amor que compreende, o amor que perdoa, o amor que edifica, o amor que corrige, o amor que enaltece, o amor que engrandece. Meus irmãos e irmãs, que possamos ouvir estas palavras de São Paulo aos Colossenses com o nosso coração e com as nossas ações. Que nesse ano de 2024 possamos em nossas famílias nos empenharmos para viver esse amor como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, filha, cada um de nós nos empenharmos nesse aspecto de nossa vida familiar, nos empenharmos no amor. São Paulo fala a todos, e a todos dá uma indicação. O filho em relação ao pai, pai e mãe também em relação ao filho. Não intimideis os vossos filhos para que eles não desanimem. Que todos nós
possamos viver a dinâmica do respeito à liberdade, mas que a minha liberdade não fira a liberdade do meu irmão, do meu pai, da minha mãe. Por último, o texto do Evangelho, que é quem faz, o central na liturgia, o texto do Evangelho de São Lucas, que fala de algo que acontecia, que era próprio da lei de Israel, a purificação da mãe e do filho. E depois, na verdade, São Lucas apresenta dois outros aspectos importantes. Simeão e Ana como pessoas que acolheram e bendisse a Deus. Simeão toma o menino nos braços e bendisse a Deus. Contempla a salvação. E quando eles vão para apresentar o menino, vão para consagrar ao Senhor, conforme era a lei do Senhor. Todos nós somos consagrados a Deus. Todos nós somos de Deus. Inclusive, isso ajuda nós a vivermos, na dimensão de que somos de Deus. Por isso, não somos donos uns dos outros. Há uma tentação e uma coisa quase que no nosso coração, na nossa mente, de que os pais é dono dos filhos, Isso causa muito sofrimento quando os filhos começam a crescer e bater as asinhas, como se diz, e aí há muito sofrimento. Às vezes o sofrimento para dar os primeiros passos e às vezes o sofrimento também para deixar caminhar. Maria e José vão apresentar o menino, consagrar ao Senhor. E Simeão louva, Simeão agradece, Simeão bendice a Deus, reconhece Jesus. Jesus, o dom, a salvação, o dom de Deus, o dom salvador para nós. Jesus esvazia-se de si mesmo para ser igual a nós, menos o pecado, mas para ser o nosso Salvador. A figura de Simeão e Ana como aqueles que esperam, que a experiência, enfim, colocados às vezes até como uma idade avançada, segundo a tradição e alguns apócrifos, coloca a figura daqueles que esperam, que têm a esperança, mas que têm a possibilidade de contemplar. E nós também contemplamos Jesus. Nós também devemos nos consagrar a Ele. Por último, quero ressaltar que o texto do Evangelho de São Lucas fala que Jesus crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Cada um de nós, como família, quando somos consagrados, quando estamos sempre nos consagrando, nos entregando ao Senhor, podemos ter certeza de que a graça de Deus está na nossa família, que o amor de Deus está em nossa família e que a gente possa crescer nessa graça, nesse amor de família. A Sagrada Família de Nazaré, desde ontem à tarde, me lembrei de uma música antiga do Padre Zezinho, antiga, mas não é tão antiga assim, porque eu não sou antigo, Se bem que tem um senhor que é meu amigo, a gente tem uma estrofe lá de uma música que a gente canta e ele fala assim: só eu e o padre que sabe cantar essa música. Eu porque sou velho e o padre porque é antigo. Diz que eu sou antigo, Quem tem mais de 18 anos vai lembrar da música, Mas os meninos ali, os irmãos, prepararam. Nós vamos terminar cantando o refrão dessa música, pedindo que todos nós possamos sempre nos espelharmos na família de Nazaré. Tudo seria bem melhor
Se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Creio em Deus.